Todos nesse domingão. E nós estamos aqui, daqui a pouquinho vamos bater um papo aqui com o Roberto, né? Daqui a pouquinho aí nós vamos estar falando com o Roberto, que ele é motorista. Vou convidar ele aqui. Boa tarde, né? Boa tarde a todos aí. Grande Denis Marum, colunista da G1. Denis, boa tarde, seja bem-vindo à nossa live. Grande professor Laércio, um dos grandes aí. Olha aí, ó. Em homenagem ao senhor aí, ó. Grupo Cevate, hein? Grande Laércio, mestre Laércio, sabe tudo aí quando eu falo de lei de trânsito aí. Meu amigo, esse cara é o cara. Boa tarde a todos. Nós estamos aí, já nós vamos bater um papo. Boa tarde, Denis. Como é que você está aí, guerreiro? Grande abraço aí. Denis, grande colunista do G1 aí, está sempre falando sobre carros, cara que entende muito parte mecânica. Grande abraço. Nós vamos falar aqui já, nós vamos bater um papo com o Roberto, que é motorista, já foi supervisor operacional, acabou de se formar como instrutor de trânsito, educador de trânsito. Daqui a pouquinho nós vamos estar ao vivo falando com ele aqui, beleza? Vieira, a Laura, minha prima, também está aqui comigo. O Denis está falando, estamos juntos. Grande Denis aí. Quando você aí que vai vender carro, quer saber um pouquinho mais de carro, procura o Denis Marum aí, e ele é o cara. Né? Nós já estamos aqui, Roberto já está com a gente aqui. Vamos convidar ele aqui para entrar com a gente, ao vivo. Daqui a pouquinho nós estamos aí, vamos bater um papo, falar sobre pandemia no setor do transporte. Olha aí, o Roberto já está com nós aí, ó. Opa, deixa eu só arrumar a câmera aqui, meu amigo. Vou ajustar aqui. Aqui, vamos deixar mais aqui. Aí, ajustando aqui ao vivo. Boa tarde, Roberto. Como o senhor está, Boa guerreiro? tarde, irmão. Tudo bem, ótimo, graças a Deus. Primeiramente, satisfação aí te ver de novo, né? Terminou as nossas aulas aí, contato todo dia, né? Bom, nós estamos aqui na live, ó. Olha só que barato, hein? Você já está com grandes mestres aqui na live, ó. Nós estamos com o professor Laércio, educador de trânsito. E aí, cara? Puxa vida, que... Foi o nosso professor, está aqui com a gente. Que prazer, cara, que prazer. Denis Marum também está aqui com a gente, que é colunista do G1 aí, também um grande profissional aí. Sensacional. Eu me espelho muito aí, também está com a gente. Acompanha as matérias dele, show de bola. Quem mais está chegando aqui? Tem um amigo meu de infância aí, ó, Fabião. Um abraço aí pro Fabião. Fábio Grande Oficial, amigo aí. Tá com a gente também. Roberto, eu queria que você primeiro se apresentasse para a galera que está aí com a gente. Quem é o Roberto? Né? É muito mais que um motorista, mas quem é o Roberto? O que você faz, Roberto? Fala um pouquinho para a gente aí. Bom, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer aí o seu convite, né? E as águas rolam e as pedras se encontram, né? Veja só, eu já tinha visto você num canal no YouTube, no Facebook, né? E até que a gente se encontrou na escola, né? Então, pois bem. Eu sou o Roberto Trincado, meu nome é Roberto de Paula Ferreira, mas o apelido Trincado, carinhosamente, foi adquirido exatamente há 23 anos atrás, onde eu trabalhava na antiga aviação Cidade Tiradentes. Foi uma profissão descendente do meu pai, que é funileiro de ônibus, né? Então entrei como ajudante, manutenção, e adquiri esse apelido pelos colegas. Eu fui inventar uma história que a broca que eu estava usando ali para furar a lateral do ônibus a broca estava com defeito. Fui justificar, né? Eu era imaturo, menino, 17 anos. E eu falei pro chefe, né, que a broca estava trincada. E aí ele falou assim, ó, o aço trincar? Falei, o aço tá trincado. Ele falou, então tá bom. Aí fofoca, né, meu? Manutenção é fogo. Manutenção, o pessoal se diverte a beça, né, meu? E aí, carinhosamente, recebi esse apelido aí, Trincado. E o interessante, Carlos, é falar que no longo da carreira eu imigrei várias profissões dentro de empresas de ônibus, né? Então, eu ia te perguntar isso, Roberto. Você começou como motorista já? Depois você comentou um pouquinho que você foi
Você trabalhou na parte operacional. Queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal que está Pois bem, sim, então, eu comecei como auxiliar de funileiro, né? Foi minha primeira profissão no ônibus. Eu tinha 17 anos, ainda estava me formando em tecnólogo de contabilidade e não consegui emprego. Então eu pedi o auxílio para meu pai foi indicado por um amigo, entrei como ajudante de funileiro, manutenção. certo. Aí, de acordo que eu fui trabalhando e me destacando, interesse na tecnologia, que naquela época o chassi era um outro chassi, né? Era uma outra tecnologia. E a tecnologia foi evoluindo e eu tinha um encarregado que despertou interesse da minha pessoa, por fato de eu estar estudando. Naquela época, a informática, né, era novidade, né? Em 98, 99 era novidade, né? Então, o meu amigo Edmário, né, era o gerente da manutenção na época, ele me convidou para trabalhar no almoxarifado, que é a parte mais informatizada, né? Saí da marreta, não desmerecendo a profissão, mas até então eu queria ter um progresso. Até que então, a empresa que eu trabalhava, já estava no almoxarife, saí, depois voltei, né? Eu pedi a demissão, depois voltei. E quando eu voltei, a empresa era a Aviação Pérola, e a empresa fechou. Aí teve aquele lance da época da Marta Suplicy, que era a prefeita, fez umas mudanças nas empresas e eu fui migrado para uma outra garagem. E não tinha vaga disponível para almoxarife. Então eu, como ser jovem, com tecnologia e tal, fui convidado para trabalhar na parte operacional, mudança radical. E como eu sempre me integrei na profissão, né, eu sempre tentei buscar o meu melhor, e eu fui me destacando como fiscal. Então, fiscal, folguista, várias linhas, fui conhecendo os trajetos. No meu expediente, na hora de ir embora, eu sempre me procurei conhecer sobre a linha, o percurso. Naquela época eu era apaixonado já em dirigir, porém minha habilitação era B, né? Até que eu fui evoluindo, tirei a carta D, destaquei, fui convidado para ser atendente de um centro de controle operacional, fui efetivado para encarregado do centro de controle operacional, inspetor. Cara, e migrei muitas profissões. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a ser supervisor operacional na Zona Oeste, né, numa garagem de ônibus lá na Transpaz. Depois fui convidado para trabalhar de coordenador de tráfego na empresa Sambaíba. Consequentemente, em 2014, por conta de crise, as empresas foram diminuindo os quadros e eu não consegui emprego nessa área de liderança operacional. Até que eu migrei para motorista. Então, eu se tornei oficialmente motorista em 2016, né, em janeiro de 2016, mas eu já dirigia, veja só. Eu, com a bagagem da área de fiscalização, eu sempre procurei levar um ônibus para o ponto final, ou levar até manutenção para realizar um reparo, né? Então, eu sempre dirigi, né? Eu não era um motorista profissional de levar os passageiros, porém, eu já tinha experiência em rua, em ocorrências de trânsito. Olha que engraçado isso, né? E até que um dia eu só encontrei uma vaga de motorista para trabalhar e comecei a exercer a função. Até então, da Zona Norte, a empresa Norte Bus, onde abriu as portas para mim 2 vezes, tá? E eu sou grata eternamente pelo pessoal e o grande carinho que eu tenho lá. Tenho alguns sócios lá que a gente tem sempre um feedback, né? E então, eles que abriram essa porta aí para motorista. Eu trabalhei de motorista agora, recentemente, em decorrer de um ano, na empresa lá em São Bernardo do Campo, de motorista, e no fim que não deu certo, houve alguns critérios deles lá e me desligaram. Contratempo, eu já estava começando a buscar um novo conhecimento nessa área de instrutor de trânsito, porque algumas pessoas me abordavam. Espera um pouquinho, Roberto. Pode falar, meu irmão. Olha só, deixa eu só ler um pouquinho aqui, porque vamos interagir com a galerinha aqui. Sim, vamos lá, vamos lá. Ó, eu me empolguei. O pessoal tá falando bem de você aqui, ó. Você tem ideia. O Ortiz Souza tá falando assim, ó. Tive o prazer de trabalhar com o Trincado na Himalaia GSA. Aprendi muito com ele. Olha que legal, hein?
Muito obrigado, obrigado. Quem que falou, João Carlão? Quem foi que falou? Foi o... Pera um pouquinho. Vamos lá. Foi o Ortiz, underline Souza. O nome dele está aqui. É o Ortiz. Tem um outro comentário aqui que é do Fábio. Ah, né? O Daniel, o Ramadã. Ô, caramba, agora que eu lembrei. Daniel Ortiz. Ele tá Beijo, falando meu irmão. Esse cara é meu irmão, hein? O Fábio está falando assim, ó, fui indicado pelo Trincado para trabalhar com o fiscal na Himalaia Atual Ambiental. Olha só. Sim, sim. O Paulo Rogério Gato está falando assim, ó, boa tarde, Trincado, você é o melhor. Obrigado pelo carinho. Ah, vai ter essas mensagens, cara. O pessoal aí bacana, nesse meio, nesse profissionalismo, eu ajudei muitas pessoas que não eram da profissão e despertavam interesse, conhecimento, e eu sempre, de uma certa forma, tentar encaixar uma oportunidade para a pessoa, né? Como você vem fazendo o seu trabalho, Carlos Rabelo, sempre indicando emprego para a galera que está parada, informando dicas. Então, eu já fazia isso no inconsciente, olha só. E hoje eu me deparo com você. Né? Olha só, tem um comentário do Felipe aqui também, escrito assim, Roberto, grande profissional e um humano sensacional. Saudades, Felipe Alves. Bom, continuando a nossa conversa. Pessoal, quem tiver perguntas aí, vocês vão ver que do lado direito, eu não sei se é do lado direito de vocês, mas do meu lado direito tem um ponto de interrogação. Vocês podem apertar lá e fazer a pergunta que vocês querem, tá? Ó, o Robson está falando assim, ó, Trincado, trabalhamos junto na Transpaz, ótimo profissional. Olha só, a referência é boa, hein? As empresas que tiver vendo o Roberto aqui, ó, tá parado. Bom, Roberto, como que surgiu hoje você formado, instrutor de trânsito, educador de trânsito, formado, né? Recém-formado aí. Como que surgiu esse negócio? Quero fazer um curso de instrutor de trânsito. Como que surgiu essa ideia aí para você? Foi legal, Carlos. É assim, na profissão de inspetor, né, ocorrência de trânsito, você usando a empatia, de se colocar no lugar do motorista envolvido em ocorrência de trânsito, eu sempre usei um critério assim, né? Antes de julgar a ocorrência, colocar se é o culpado ou é isento da ocorrência, eu sempre procurei conhecer toda a atmosfera ali do que aconteceu, né, o fato, por evidências e coisa e tal. E após a ocorrência, a cada 10 pessoas, uma comentava, por que você não entra na área de instrutor? Você tem perfil, fala bem, explica, porque às vezes, dependendo de uma ocorrência, por uma falha humana, olha só, por uma falha humana, eu já instruía como fazer, qual é o correto fazer. Então, nessas instruções, como fazer, despertava um interesse nos colegas. Puxa, você tem um dom para ser o instrutor, por que você não se forma? Não, minha área é inspetor, né? Já estou acostumado. Enfim, até que eu estou vendo, né, de início de pandemia, que o mercado está estreitando para os profissionais. Então, assim, por que não imigrar essa área técnica, né? Instrutor de trânsito. E, graças a Deus, conheci a maravilhosa escola Cevat. Cara, a escola, desde a administração aos professores, cara. Olha aí. Esse logotipo também está aqui, ó, no meu coração. Nós somos o quê, Roberto, agora? Nós somos Cevat, educadores de trânsito. Eu gostei da camisa personalizada, hein? Show de bola, hein? Eu quero uma, hein? Ó, essa camisa eu recebi exclusivamente para fazer a live com você, hein? Olha só. Puxa vida, hein? Muito obrigado aí ao apoio do Cevat, hein? Sensacional. Então, assim, os professores, cara, seria muito injusto deixar de citar o nome de algum aqui. Todos os professores. Falando nisso, Roberto, aproveitando já, a gente está entrando nesse setor aí, olha só, você fez um curso de instrutor de trânsito, da qual a gente sabe que teve uma passagem lá, a matéria mais aguardada e a mais temida é legislação de trânsito, né? Porra, e você caiu na legislação com trabalho de TCC em legislação.
Eu, durante o curso, eu não te falei nada, porque eu falei, eu vou pegar esse cara para fazer uma entrevista com ele e eu vou falar lá no final do curso. Você vê, aguardei 60 noites para fazer essa pergunta para você. Você teve aí um professor, nós tivemos aí um professor de legislação de trânsito, inclusive está falando aqui, ó. Também quero só ver. Maestro, né? É um mestre aí que eu nunca mais esqueço, que a gente teve na primeira aula, ele falou, os senhores vão sair daqui sabendo o que é leis de trânsito, e vocês vão saber que trânsito é muito mais do que uma primeira e uma segunda, e uma baliza mal feita. Esse é o importante. Como que foi para você, Roberto, fazer um curso de instrutor de trânsito, ganhar conhecimento, em uma das escolas muito bem requisitadas aqui em São Paulo, e cair justamente com a matéria que todo mundo tem aí horror, uns choram, igual fala o Laércio, né? Uns choram. E, porra, seu trabalho do TCC, para quem não sabe, o trabalho do TCC é o final, né? Você foi falar justamente de conclusão, né? CTB, né? Como que foi para você essa experiência em adquirir conhecimento no CTB, Código de Trânsito Brasileiro? Bom, vamos lá, Carlão. Foi assim, cara. Você acredita na frase que nada acontece por acaso? Pois bem. Então, ao escolher o papelzinho que é sorteado, né, o TCC na sala, e caiu legislação de trânsito, né, onde eu deveria falar sobre infrações, penalidades e medidas administrativas. Por mais que eu, Roberto, profissional, já lidava com isso no meu dia a dia, eu não tinha o conhecimento técnico de como explicar o assunto. Né? Então, para mim, assim, falei, cara, eu vou entrar nesse curso de cabelo preto e vou sair de cabelo branco. Porque como é que eu vou entender de uma hora para outra 361 artigos? Olha aí, do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, nós não conhecíamos ainda o professor Laércio da legislação de trânsito, né? Então eu comecei a investigar e tal, e procurar e o que fazer. Pois bem, até que um dia eu fiquei sabendo que o professor Laércio, o professor Nelson Lopes Júnior, que Deus o tenha em bom lugar, né? perdemos ele falando nisso. Exatamente hoje faz uma semana, né, Carlão? Isso. Hoje faz 7 dias. E essa maravilhosa pessoa, esse anjo, né, eu até me emociono, eu estou tentando me segurar aqui. Esse anjo que eu conheci, eu pedi para ele, falei, professor Nelson, eu sempre vejo o senhor nos corredores aqui, você pode me dar uma mini aula de como eu apresentar o meu TCC? Aí ele pegou e me mostrou 3 artigos do CTB em 5 minutos e falou, ó, estuda isso aqui. Artigo 256, artigo 269. Ô, Roberto, só te interrompendo um pouquinho. Sim. Quem que é Fátima? Fátima? Minha mãe. Olha só. Beijo pra minha mãe. Desculpa te Beijo pra minha esposa, que minha esposa está trabalhando em home office, está lá na sala. Eu estou aqui trancada no quarto. Aqui, ó. Parabéns, filho. Desejo a você muito sucesso. Olha só, hein? Obrigado, gente. Obrigado, mãe. Só não pode fazer o Roberto chorar, né? Senão. Não, ninguém vai fazer eu chorar. Eu já estou aqui, ó, segurando, hein? Tô de olho, hein, ó. Sem choro. Então, cara, aí eu conheci esse anjo, Nelson Lopes Júnior, e ele me ensinou em 5 minutos ali, me deu o norte, né, de como eu adquirir informações no CTB e apresentar o TCC. E aí, cara, é sucesso absoluto. Abriu a minha mente, sabe? Eu consegui entender mais sobre infrações, sobre penalidades e medidas administrativas. E agora, isso vai fazer parte da minha história, das nossas histórias, né? São coisas que entramos com medo e saímos alimentados de conhecimento do CEVAT, né? Uma escola que para mim não é só uma escola, tá? Para mim é muito mais que uma escola, é ensinar com propriedade. Todos os professores ali que aplicam a matéria, eles são profundamente especializados no assunto. Não é aquele gato por lebre como a gente vê por aí no mercado aí fora. Aí eu te pergunto, Roberto, você entrou ali como um profissional do setor do transporte, como um motorista, como um supervisor operacional, né? E você teve todo aí um parâmetro do que é um Código de Trânsito Brasileiro,
do que é, por exemplo, meio ambiente, nós aprendemos várias matérias, né? Aí, ó, Retaplas. Aí eu te pergunto, né? Com essa bagagem que nós tivemos aí, você teve, né? No curso, você saiu, hoje você oficialmente é um educador de trânsito. Sim. Cara, essa palavra, você imagina, cara, que hoje, o resto da sua vida, por mais que você não exerça, por mais que amanhã você tenha convite para trabalhar de gerente numa outra empresa, ou até mesmo motorista, você vai ser um educador de trânsito por resto da sua vida, né? O que você vê, o que você pensa, você tem noção que você vai trabalhar com educação de trânsito, até mesmo para os seus filhos, nas redes sociais, por mais que você fale, você sempre vai ter a obrigação de falar sobre educação de trânsito. Né? Sim, Carlão, é muito importante. É muito importante isso, porque assim, todos nós, alunos, né, deixamos de ser... O professor Laércio sempre falava assim, né, agora o seu pensamento não é como motorista. Agora é muito mais que isso. Agora é ensinar os novos motoristas, né? A responsabilidade dobrou. Ensinar o correto, né? Se destacar no mercado aí fora, que você não está ali apenas para ganhar o seu salário, mas sim por ser responsabilizado por ter ótimos condutores aí na rua, né? Porque amanhã ou depois vou falar, puxa, na minha primeira habilitação, lembro de um professor teórico ou prático que me ensinava coisas que amigos meus não aprenderam. Então, eu quero ser lembrado por isso, por essa frase, por essa razão. Fazer a diferença no mercado. Eu acredito que você também, Carlos, se dispõe a se colocar nessa situação. Então, veja só, agora pensamos como educador de trânsito e não mais como motoristas. Veja só o tamanho da responsabilidade. Então, assim, toda informação atualizada, dia a dia, agora mudou a minha vida. Olha, do dia 3 de março para cá, né, que já são aí 4 dias, né? De manhã, a primeira coisa que eu faço é se teve alguma mudança na legislação, né? Se houve alguma modificação, atualizações como nossos professores nos ensinaram. Tá interagindo dia a dia no assunto, para não cometer uma gafe, porque às vezes nós estamos aqui prestando uma informação e mudou ontem, né? Então temos que tomar muito cuidado. Então agora a responsabilidade dobrou. Eu só tenho a agradecer aí, todos mesmo. Meu WhatsApp aqui não para de chegar. O pessoal mandando, agora eu não posso responder o WhatsApp, agora é só no Instagram. Né? Aí eu te Carlos, pergunto, Roberto, você agora, Roberto versão 2021, né? Você está aí já procurando aí se recompor no mercado, né? O que as empresas vão poder aí, levando o Roberto para as empresas, né? Eu tenho uma empresa, quero levar o Roberto. O que a empresa pode esperar do Roberto? Vulgo Roberto Trincado. Olha, agora reformulado 2021, antes era só conhecedor da área de fiscalização, operação, manutenção, e agora uma parte mais importante, que eu sempre me importei com essa parte, é a parte de recursos humanos. Né? Veja só, eu tive, a última empresa que eu trabalhei, o instrutor Luiz e o instrutor Lucélio. 2 instrutores que ali eles aplicavam um método de ensino para o profissional a tirar os vícios. Então eu, Roberto, agora com uma outra bagagem, queria muito a oportunidade, quero uma oportunidade de reformular métodos da boa prática na direção. Porque por mais que vivemos nesse atual cenário Covid-19, né, eu ando de condução, né? Eu ando nas ruas, prestando atenção no trânsito, e eu vejo que os profissionais, tá? Os profissionais, parênteses, né? Melhorar, né?
profissionais que estão se levando pelo atual cenário. Então, quando a pessoa se deixa levar pelas coisas negativas, então muda o comportamento na direção. Então, direção perigosa, falta de atenção, automaticamente, agora eu vou cometer infrações, não tem ninguém para autuar mesmo, porque diminuiu o quadro de fiscalização. Por exemplo, tem um pessoal aí que pensa assim, viu, Carlos? O negócio é feio, velho. E o que acontece? Então, estão perdendo o brilho. Eu estou falando no modo geral, não estou julgando todos. Estou falando o seguinte, existem pessoas que estão empregadas. E eu queria muito dar a dica para os colegas que estão à procura de emprego. Como se comportar numa entrevista. Não pode passar. Não pode passar batido essa informação que eu vou passar aí. Muito bem. Roberto, eu queria deixar um abraço aqui também, um dos grandes empresários aqui da área do fretamento e turismo de São Paulo, o Alexandre Pinto aqui, que é da empresa... Espera um pouquinho, deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Grande abraço aí, o Alexandre, que está sempre com a gente aí, né? Sempre nos ajudando, sempre aí, dando informações quando a gente precisa aí. Poxa, a gente precisa sortear um brinde aí, ele está aí com a gente, né? Sim, sim, é muito agradecimento. Obrigado. Empresários do setor do fretamento e turismo, que tem uma mente muito boa, que tem aí uma visão de futuro muito boa. Então, quando o pessoal está se matando aí na pandemia, ele está pensando lá na frente. São pessoas, assim, empresários, assim, pessoas que a gente precisa ter no nosso meio, pessoas que pensam lá na frente, né? Isso é muito bom. Deixar um grande abraço para ele aqui. Deixa eu ler um pouquinho aqui, ó. O Pascoal está falando assim, ó. Somos responsáveis pelos motoristas, de onde possa estar trabalhando. Sou o Pascoal, educador de trânsito também. Abraços para vocês aí. Olha que legal, hein? Olha, Pascoal, um abraço, meu irmão. Baiano. Nome da cidade dele lá, Cruz das Almas, Bahia. Eita! Israel Drive também está com a gente. Israel Drive, cara, ele é o... Lembra que eu comentei com você, Roberto, que eu fui fazer o curso lá, eu estava sem dinheiro. O Israel Drive é um dos grandes não, é aquele que me deu o incentivo, né? Falou, vai lá, faça seu curso está pago. Então, eu nunca falei isso para ninguém. Sensacional, né, cara? É um grande irmãozão que eu tenho aí, cara. Não tenho nem o que falar dele. Tava lá na live com ele agora também. Eu estava assistindo. O pessoal da estrada aí, os conhecedores aí dessa rotina que não é fácil, né, cara? Essas estradas aí, eu tiro meu chapéu. Eu 23 anos que eu tenho de experiência no transporte público, né? Mas é coletivo, né? Transporte público coletivo. Transporte rodoviário eu não tenho tanto conhecimento, embora foi o meu primeiro emprego durante 6 meses, eu trabalhei na aviação Nasser, turismo, né? E viajava só São José do Rio Pardo, Mucoca, Guaxupé, Minas Gerais, só conheci essas cidades, né? E não tive tanta experiência, embora conheci muitas pessoas que eram motorista, olha só a responsabilidade. Eu conheci motorista na aviação Nasser e depois, esse mesmo motorista, acho que depois de uns 18 anos, 15 anos, exatamente, 15 anos depois, ele era instrutor na empresa Sambaíba Transportes. E é o Luiz Carlos aí, se ele estiver assistindo aí a live aí, quero mandar um beijo para ele aí. Foi um instrutor meu, um professor sensacional, entre outros, né, professores que eu tive aí, e que sempre despertavam interesse na minha pessoa. Puxa vida, eu queria ser igual a esse cara. Né? Então, engraçado que o professor Nelson conheceu esse instrutor Luiz Carlos, que ele tem o apelido de Padre Marcelo. Hoje ele não é mais instrutor, tá? Hoje ele é advogado, tem a sua empresa lá e assim, você vê que as pessoas se encontram nesse mercado de trabalho, né? E passam os anos e as pessoas sempre estão se cruzando, até com outras profissões. Então, tem gente que vai me conhecendo como fiscal, tem outros que vão me conhecer como motorista, como inspetor e assim sucessivamente, né? São recordações. Ô, Carlos, vamos lá, próxima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, não posso deixar de fazer essa pergunta para você, que infelizmente
infelizmente, é o nosso setor, né, atual. Pandemia no transporte. Pandemia, quando eu falo no transporte, a gente fala no transporte, mas é em geral, no comércio, nosso setor, né? Roberto, Sim. como que você vê aí a pandemia no setor do transporte? Qual a sua perspectiva aí? O que você está vendo? Né? Tá difícil, não tá? Vai melhorar, vai piorar? Qual a sua opinião a respeito? Sim, olha, veja só, a pandemia no transporte, né? Como sempre foi uma fraqueza, que eu me entendo por gente no Brasil, a maior fraqueza que tem no transporte, no modo geral, quando eu falo transporte no modo geral, é desde o metrô, trem, ônibus, transporte aplicativo, avião, navio, todos os transportes, tá? Então, vou falar assim, a maior fraqueza que temos no Brasil é a falta de plano emergencial, tá? Agora não vou falar como instrutor, agora vou falar como gestor, né? Veja só, quando acontece alguma coisa fora do comum, uma coisa esporádica, raramente os órgãos públicos têm um plano de ação emergencial, né? Então, por exemplo, falando do Covid, que é uma doença contagiosa, que através de aglomeração infecta a pessoa que está próxima, respirando o mesmo ar. Embora todas as empresas tomaram medidas para abaixar os riscos, mas, ao meu ponto de vista, do meu conhecimento, não é o suficiente e eu vou te falar por quê. Porque ainda existe o excesso de passageiro dentro do local, dentro do veículo, né? Seja lá avião, seja lá ônibus, seja lá Uber. Por quê? É rotativo. Deixa eu reformular a pergunta, porque você falou um negócio bem bacana aí, que a gente também precisa te ouvir. Hoje, em São Paulo, vou dar exemplo de São Paulo, tá? A gente tem gente aqui no grupo do país inteiro, mas vou dar exemplo de São Paulo. Nossas autoridades aqui, para não falar nome, decretaram aí a fase vermelha, né? Onde não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Mas eles esqueceram de fechar as escolas, porque as escolas, até sexta-feira, as escolas não tinham entrado na fase vermelha. Né? O Datena, na entrevista dele aqui, ele falou o seguinte, a gente sabe que o Datena tem aquela parte dele e tudo, mas ele é muito cabeça, né? Então ele falou o seguinte, a pandemia chegou para tudo, mas não chegou no transporte passageiro. E ele mostrou aí o transporte passageiro lotado, o pessoal vindo lá do braço, embora para casa. Ou seja, você acha que o transporte de passageiros urbano, olha só, gente, que eu vou falar. Transporte de passageiro urbano, para quem não tem ideia, está um monte de afastamento. Existe um monte de afastamento de pessoas, sim, de motoristas, sim, não é síndrome, com os sintomas do Covid. Então, se afasta-se 14 dias. Né? Quando se afasta, tem que se repor. Então, as empresas estão fazendo o quê? Recontratação, porque são muitos que estão aí sendo afastados. Então, aí eu pergunto para você, Roberto, a crise, a pandemia chegou em todos os setores, mas não chegou no transporte passageiro. E mais, o secretário aí do transporte, ele chegou a falar que ele estava com 100% da frota circulando. Eu não acredito nisso. Né? O que você acha sobre isso, essa crise atual do transporte passageiro? Já bolando as perguntas aí. Sim. Você né? Então, veja só. Lotação. Inicialmente, quando deram toda a parte técnica, não andar com os ônibus cheios, então, inicialmente, o pessoal estava seguindo essa regra, né? Deu lotação de banco, não sobe mais ninguém. Agora, Carlos, utilizando a empatia, tá? 6 horas da manhã, né, um horário de pico, né, o pessoal tem uma grande demanda de passageiros que tem horário para chegar no trabalho, as pessoas estavam indo mais cedo, incrivelmente em cima dessa técnica, então tem que sair mais cedo de casa. Os pontos de ônibus estavam mais cheios, mais cedo. Quer dizer, não resolveu o problema. Mas, por exemplo, os pontos cheios, os ônibus cheios,
uma pessoa que é os fiscais da SP Trans. Sim, o órgão de fiscalizador. O órgão fiscalizador. Você acha que não tinha que dar uma autoridade para eles, tipo assim, olha, não vai entrar mais gente, vamos esperar o próximo. Né? Ou não vamos ter uma aglomeração. Você acha que eles podiam atuar nisso daí também? Então, foi o que eu falei no começo lá. É a falta de planejamento emergencial. Tá? Para o empresário, não tem vantagem ele trafegar com os coletivos com apenas lotação de banco. Né? Então, assim, infelizmente, houve interferências de vias de regra do órgão fiscalizador com o empresário, porque deixaria de ser sustentável, entende? Se o empresário não transportar, não tem. Não tem. Se não tem, sobreviver. Então, o órgão fiscalizador é culpado, mas existe um culpado acima do órgão fiscalizador, que é o plano emergencial, um planejamento. Como fazer para transportar? Né? Então, ainda que, eu vou te falar assim, faltou, ou ainda falta, a fiscalização para coibir de forçar o passageiro querer subir no ônibus lotado. Porque, infelizmente, Carlos, nós temos que enxergar os dois lados da moeda, ok? Roberto, não adianta eu criticar um lado e não entender o outro. Até complementando sua resposta aí, desculpa atropelar. Sim, imagina. O fretamento, o turismo e o rodoviário, os empresários estão tomando todas as medidas, né? Ou seja, sim, tá entrando limpeza. A pessoa tem que embarcar com máscara, né? As pessoas têm que passar um álcool gel. Então você vê que o rodoviário, fretamento, turismo, está zerado. Mas o transporte de passageiros urbano ainda falta muito, né, Roberto? Falta muito. Então, veja só, eu acho até que agora, falando de todos os investimentos que os órgãos governamentais têm, eu acho que o maior investimento agora era assim, ó, Carlos, o transporte não pode parar, tá? Não é igual lanchonete, restaurante. Não. Por quê? Porque passageiros são funcionários de hospitais, passageiros são funcionários de farmácias, de padarias, de mercados. Então, isso não para, isso é rotativo. E eles vão de transporte público ou seu veículo particular. Então, isso não para. Então, existem medidas que precisam ser tomadas urgente e que ainda não foram. Exemplo, monitorar esses veículos trafegando, quando eu falo veículos, ônibus transporte público, trafegando com excesso de passageiro. Carlos, existe a falta do plano. Então, você, Roberto, com a sua experiência, né? Na sua opinião, como coibir, por exemplo, o excesso de passageiro no transporte público? O que você acha assim? Aproveitando da atual tecnologia que a São Paulo Transporte tem hoje, eles conseguem monitorar simultaneamente os pontos onde tem mais demanda de passageiro. Tá? Esse é um controle virtual que a SP Trans tem hoje. Tá? Pois bem, então, através desse controle virtual, tem alguns pontos, principalmente aqui na área central, Rebouças, Consolação, alguns pontos tem câmera de monitoramento. E ali está visualizando demanda de passageiro. Então, ali teria que ter um agente fiscalizador e coibir. Ele vai fazer a avaliação do veículo que já está com excesso de passageiro e não permitir o embarque. Porque a grande proporção da contaminação é excesso de passageiro dentro do transporte público. Então, isso deveria ser feito não só nos ônibus, como também no metrô, Carlos. Esses dias eu fui de metrô para a escola e, cara, não tem plano de ação. Não tem um plano de ação. Os seguranças estão vendo a estação lotando, lá, lógico, existe uma ordem da liderança deles, de fechar ou não a catraca. No meu ponto de vista, por mais que eu fosse prejudicado como passageiro, tá? No meu ponto de vista,
Porque tem estação que você não vê como é que está o movimento lá na plataforma, certo? Você não vê, você desce as escadas e depois toma aquele baque. Verdade. Então, se eu tivesse informação que aquilo estava lotado, eu jamais teria entrado lá. E assim também, aí é conscientização com o passageiro, ok? Então, o que precisa é os gestores, pelo amor de Deus, gestores do transporte, gestores governamentais, tá? Porque existe um escalão. Não adianta aqui a gente falar, dar dica para o empresário de empresa de ônibus, se ele tem que cumprir ordens que vêm acima deles, que é os gestores governamentais. Deveria ter um plano de ação emergencial para coibir, evitar aglomeração. E tem métodos, tá? Não adianta, que nem eu já vi aí por aí afora, o agente fiscalizador da SP Trans ou da ETC, que era lá em São Bernardo, né? Eles têm autonomia para autuar. Carlos, vem cá. Olha para mim aqui. Você acha que autuar a empresa vai resolver alguma coisa? Claro que não. Para mim também não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque não é uma ação. Para mim, isso aqui, ó, não é ação. Tá? Ação é stop, pare, quem tiver em pé, desça agora do coletivo. Isso é uma ação. Tá entendendo a minha dica? Entendi. É minha dica. É o agente que está no campo, seja lá se é da empresa de ônibus, se é órgão fiscalizador, governamental, eles que têm que tomar essa medida, cara. Dentro das estações de metrô, ó, evacuação diária. Acabou. Carlos, vivemos numa guerra invisível. Covid é uma guerra invisível. Enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa live, pessoas estão se contaminando. Essa é a minha preocupação. Pode ser um ente querido meu da minha família. Um primo, um sobrinho, mãe, pai. Então, nós se preocupamos com nossos familiares. Por conta, alguém da nossa família precisa do transporte. Então, está na hora de tomar uma ação. Verdade. Deixa eu só ler um pouquinho dos comentários aqui, para a gente interagindo aqui. Danilo Rocha! Ei, olha lá, Danilo Rocha. Um abraço, Henricão. Sua família inteirinha está aqui, Roberto. Aí, a Lucy está falando assim, que lindo esse meu genro, parabéns, olha aí, hein? Minha sogra, obrigado, sobrinha. Ó, o Rafa, cara, o Rafa lá de São Bernardo, da BR7. Roberto, ótimo profissional, trabalhei junto e me ensinou muito. Olha só, eu como motorista, eu ensinei um colega motorista. Por que não? Carlos, tudo que nós temos em excesso na vida de bom, que é o conhecimento, temos que transbordar, irmão. Nossa obrigação, eu me sinto como obrigação. Tem um ditado que diz que quando a gente ensina, a gente transfere o conhecimento, a gente não gera concorrência, né? Então, às vezes as pessoas, eu estava comentando na live que eu estava agora, lá no canal do Real Drive, nós estávamos falando o transporte pede socorro, a gente estava falando muitas vezes isso. Eu cheguei a comentar com você, cheguei a comentar com o professor Laércio que está aqui. Ó, o professor Gomes entrou agora na live aí, hein? Primeiros socorros. Que a gente foi aí fazer uma determinada entrevista, onde o instrutor, acho que leu que eu era instrutor, que eu estava no SEVAC e tudo. E aí, na minha vez, com 7 pessoas dentro do carro, na minha vez ele decidiu fazer um monte de pergunta, né? Sim, verdade, importante. Não tem nada. Para testar os conhecimentos. Então, a gente para pensar, o Roberto, então a gente para pensar aí como as pessoas nessa pandemia estão escolhendo aí os candidatos a fio, né? Por isso que a gente fala aí que é muito importante conhecimento. A única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento. Por isso que verdade. É bom você escutar, ler, né? Ó, nós temos aqui, por exemplo, quem está entrando aqui, ó, o Rei Bus. Qual foi o ano que você virou motorista? O pessoal da Rei Bus está perguntando. Quando eu virei motorista? Quando você... Isso. Então, eu uso essa frase desde que... Primeiro, eu sou motorista desde o momento que eu tirei minha categoria B. Primeiro. Agora, motorista profissional. Desde 2006.
2007, não, antes, 2006, eu fiz meu primeiro transporte coletivo, e naquela época eu também tinha acabado de tirar minha categoria D. Então, daquela época em diante, eu já sou motorista B, categoria D de dado, transporte coletivo. Então, desde 2006, tá bom? Essa é a resposta. Por quê? Porque eu já dirigia ônibus. Simples assim. Sem registro, dirigia ônibus. Verdade. Aqui com a gente também está o Robson Maciel também, que é um dos grandes empresários aí também, dono da CS Global, que é uma empresa do transporte executivo aí que vem, ó, renovando, fazendo isso aí. Você sabe por que eu estou falando, Roberto? Porque, assim, eu estou vendo, cara, essas empresas estão lutando, cara, como uma força fenomenal. Né? Você vê, eu estou citando o nome do Robson aqui, que é o dirigente lá da CS Global, o Alexandre, que é o Alexandre que eu falei agora há pouco, que é da Shift Mobilidade Corporativa. São pessoal, cara, que você abre a página deles, parece que não tem pandemia, cara. Você vê os caras falando de transporte, o pessoal postando, olha, gente, todos os devidos cuidados estão sendo. Você vê o carro dos caras, dá vontade de você trabalhar numa empresa dessa, cara. Né? Você vê os caras utilizando a tecnologia. Então, assim, são empresários promissores, né? Eu costumo falar assim, empresários assim é que nós, né, estamos aqui abaixo, como colaboradores, né, prestadores de serviço, nós precisamos de empresários assim, visionários, empresários promissores, que não se levam pelo atual cenário. Olha que importante isso, né? Verdade. Porque, assim, alguns empresários resolveram agora se aproveitar da mão de obra, né? Como nós havíamos conversado pessoalmente, né? Agora tem alguns lugares por aí que tá tirando mais do colaborador. Por quê? Porque o colaborador tem para onde ir. Então é o seguinte, agora ele tem que fazer hora extra, não vai receber como hora extra, fica como banco de horas, você conta com o seu salário. Eu aprendi uma coisa que trabalhamos e recebemos. Se nós trabalhamos e não recebemos, acabou o profissional. Verdade. Né? Embora você não cometa nenhuma loucura, mas chegar no dia D, cadê o meu pagamento? Né? Verdade. Acho que ninguém gosta disso, ninguém gosta. E veja só, Carol, não gostaria que acabasse a live sem falar das dicas para o pessoal que está entrando agora aí no mercado de trabalho. O seguinte, Roberto, vamos combinar o seguinte aqui. Que a live pelo Instagram, ela é 59 minutos, 1 hora, se eu não me engano, se não mudou. Ok. Caso cair, nós vamos voltar ao vivo novamente. Só retomar. Tá? Legal, bacana. Beleza, agora ficou despreocupado. Ó, tem uma pergunta aí no ar, hein? Tem uma pergunta aqui para você, Roberto. É do S. Soares, 1986. Sobre o sucateamento de frota de ônibus paulista. O que poderia ser feito? Uma maior fiscalização por parte dos órgãos públicos melhoraria esse problema, Roberto? O que você acha? Agora eu vou falar sobre o Rezan, tá? Que é uma regulamentação pela SP-Trans com as empresas de ônibus, né? Então existe aí a licitação, que tem o ano de fabricação do veículo, até 7 anos, né, de uso, coisa e tal. E existe a fiscalização de campo, se eles constatam algum problema fora do comum, lacra o veículo, manda para o pátio, para a SP-Trans, gera auto de infração e coisa e tal. Isso são coisas burocráticas, tá? Mas ainda existe um grande sucateamento da frota. Porque sucatear é carro novo quebrado, viu? Então, também. No setor do fretamento do turismo, Roberto, e do rodoviário, há uma fiscalização enorme em cima dos carros, tá? Por exemplo, uma hora você tem que estar com documento, outra hora você tem que estar com outro documento. Você não pode trabalhar com carro batido, você não pode trabalhar com carro faltando cinto de segurança, você não pode trabalhar com carro faltando uma cabeceira, você não pode trabalhar com carro com motorista sem um crachá. Tudo é motivo de multa e é fiscalizado. Sim, né? Auto de infração. No transporte de passageiros urbano, eu tenho a impressão que não acontece essa fiscalização. Por quê? Porque tem muitos carros que são remarcados.
Sim. Falaram isso, né? A data de fabricação, a data de inspeção, né? Você vê carros aí com partes caindo, carro sujo, né? Da onde vem essa precariedade aí, precariedade na fiscalização? Será que realmente é fiscalizado, Roberto? Olha, nesse atual cenário, eu acredito que o efetivo do órgão fiscalizador SP-Trans se enxugou. Como outras empresas enxugaram o quadro, a SP-Trans, a CET, né, reduziu o quadro de funcionários. Então, abaixou-se a fiscalização. E aí, aqueles empresários que têm uma frota com muita dificuldade de manter ali a manutenção, eles se deixam se levar. Roda assim até dar um SOS, né? Até a hora que não puder mais, ou até ser pego por um agente e lacrar o veículo. Aí lacrou o veículo, aí só roda como corrigir. Então, assim, hoje, conforme havíamos conversado anteriormente, alguns empresários estão se aproveitando de rodar até o osso, se apoiando, se escorando no atual cenário Covid-19, entendeu? Ah, que não está entrando dinheiro, aí não estou mantendo manutenção. Existem recursos para isso, tá? Existem planejamento de manutenção, prevenção, né, de desgastes. Cara, ser um gestor hoje de manutenção não é fácil, né? Não é fácil, mas é melhor manter um veículo parado do que machucar alguém na rua. Tá? São critérios aí que... tem até uma colocação aqui do Fábio também, que é bacana. Carro que foram dados baixa em outras garagens são pintados e vendidos para empresas de outras regiões. Mas como é que passa? Sim. Sabe por que eu fico imaginando assim? Tinha que ter um veto, né? O setor do fretamento e turismo aqui, que é a minha especialidade, né? Aqui, cara, existe uma fiscalização, você tem que estar passando aí regularmente na São Paulo Transporte, na Artesp, MTU, papapá, né? E muitos carros aí, muitas vezes, são autuados nas rodovias, nas ruas, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque falta isso. O fretamento turístico, cara, é uma cobrança fora do normal, né? E detalhe, as empresas pagam por carro, anualmente é cobrada uma taxa por carro, né? Então hoje não está fácil. Aí você para pensar o seguinte, o transporte público, só porque ele é público ele tem que ser deixado jogado às traças, né? Então você vê aí, nitidamente, isso não é eu que estou falando, não é você, todas as emissoras de televisão mostram a precariedade que é no transporte público. Né? Agora, o que me deixa mais assim, às vezes põe um ponto de interrogação, por que não é fiscalizado com tanto rigor que é fiscalizado, por exemplo, o rodoviário, o fretamento, o turismo? Você concorda com isso daí? Eu acho até, Carlos, falando um pouco de monitorar, né? Porque, veja só, esse órgão fiscalizador, nesse atual cenário, que nem eu comentei agora, ele pode justificar que não tem efetivo para fiscalizar. É por isso que os ônibus vendem de uma empresa e vai parar em outra, né? Podem se justificar assim. Porém, veja só, nessa live aqui, já não houve uma troca de informações? Por que isso acontece? Então, por que então a SP-Trans agora, ou os órgãos governamentais, fiscalizadores, criam canais diretos de denúncia? Denúncias como, por exemplo, 181, Disque Violência, né? Até o ano retrasado, o canal de comunicação direta passageiro, órgão fiscalizador, era o número 156. A prefeitura hoje, sabe o que fez? Colocou esse número 156 para fiscalizar qualquer irregularidade municipal. Quer dizer, sobrecarregou um sistema. E aí se perdeu, sabe o quê? Se perdeu a
a existência de fiscalização. O pessoal dá aquele feedback. Tenta você mesmo fazer aí uma denúncia no 156 e veja o tempo de resposta que vai demorar. Não era assim não, viu? Eu utilizava o 156, viu? Quando eu era de rua inspetor, eu usava. E hoje eu percebi uma fraqueza muito grande. Por quê? Porque perdeu-se o respeito no canal de denúncia. Que não funciona mais. O que eu faço, Roberto? Um tempo atrás aí eu presenciei um determinado motorista que mandou o passageiro ir para, né, aquele lugar. E eu percebi que o motorista tinha tomado umas cachaças. Eu nem me dei o trabalho, a gente que conhece mais, assim, a gente já tem uma noção, mas o passageiro em si não tem conhecimento. Eu liguei direto na empresa e pedi para falar na parte da disciplina. Toda empresa de transporte passageiro tem um setor chamado disciplina. Muito bem, muito bem. Eu trabalhei na profissão também. Olha o que olha o que nós vamos causar, olha o rebuliço que nós vamos causar. Mas eu liguei direto lá. Olha, boa tarde. Eu tenho um carro assim, assim, assado, de prefixo tal, de número tal. Olha, dá uma conversada com o motorista aí, que ele tá fora de noção. Parece que ele tomou umas biritinhas, mandou o passageiro ir a fava. Para quem não sabe, o setor de disciplina, gente, eles levam muito a sério. Se tem uma coisa que funciona no transporte de passageiro urbano, é a disciplina. Né? É proativo, né? E no dia seguinte, cara, pro meu, eu fiquei espantado que no dia seguinte meu telefone tocou. E falou assim, boa tarde, por favor, senhor Carlos? É ele. Olha, eu sou o responsável da empresa tal, do setor de disciplina. Eu estou dando só um feedback para o senhor, que esse motorista, ele foi afastado, ele não foi mandado embora. O problema não é mandar embora. Se fosse mandar embora, resolvesse, né? Ele foi afastado, ele vai passar pela psicóloga da empresa para saber se ele tem algum problema, o que aconteceu, o porquê disso, né? Então vai ser feito um acompanhamento, mas ele foi afastado da rua. Olha só, gente, precisa ser estudioso para fazer isso? Não precisa. Então, veja só. Quem que ajuda a fiscalizar melhor o transporte? É o próprio passageiro. Sua denúncia, ela foi proativa. Você ligou, só que assim, você se preocupou. E os demais passageiros que só... é uma crítica construtiva, né? Você diagnosticou um problema ali, condutor sem condições de dirigir um ônibus, e você procurou um telefone para ligar no setor responsável e tomar as medidas cabíveis, né? Então, assim, há 2 anos atrás, havia esse 156 que a SP-Trans depois respondia à empresa, né? A empresa tomar devidas providências. Isso não existe mais. Agora você, passageiro, só tem que ligar para a empresa, e a empresa, se ela quiser ou não te responder oficialmente, que tomou medidas ou não, né? Então, assim, demonstra que não tem tanto feedback mais como passageiro, entendeu? Tem que ocorrer uma coisa muito mais séria para tomar iniciativas o mais rápido possível. Não tem mais. Então, assim, está na hora do órgão gestor público pegar nossas lives reclamando de falta de planejamento, de falta de ação, absorver as nossas sugestões, né? Porque colocar em prática. Com tanto aplicativo, Carlos, hoje, você concorda comigo que hoje um aplicativo de denúncia tinha que estar na palma da mão de todos? Verdade. Simples de ver, botão de reclamação, pá, quer tirar a foto da baratinha em cima do banco do ônibus, pumba, tirou a foto, já manda direto, já cai lá na mesa da manutenção, que faz a higienização da empresa, faz a dedetização. Não adianta a gente também só enxergar problemas, né? Esses problemas já tem que ir na mão direto de quem resolva. Você ligou, você ligou e, por seu conhecimento, você já até falou o nome do setor. Disciplina. Motorista bêbado é disciplina, ok? Roda de ônibus caindo, é manutenção. Então, veja, o canal de comunicação direto teria que estar na palma da mão de todos, por que não? Assim como também, conforme o início da nossa live, falando do cenário superlotação de ônibus, por que então não tem um aplicativo no ônibus direto para a SP-Trans lá, ó? Atenção, SP-Trans, olha aqui as condições desse ônibus.
Aí tira a foto lá, ó, um monte de cabeça lá dentro do ônibus. Daqui 3 pontos, já tem um agente da SP Trans, né, com a viatura ali, aborda aquele ônibus superlotado. Pessoal, quem tiver em pé, por favor, tem que descer. Ô, Roberto, sabe o que é mais bacana, cara? Esse assunto que a gente está falando aqui, bom barato. Eu já fiz bastante live aqui, mas essa live aqui eu tô achando muito legal, porque tá todo mundo comentando, né, velho? O pessoal tá interagindo, né? E é legal que todas as perguntas aqui, se eu for ler, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas perguntas por perguntas, e as colocações da galera aqui, por exemplo, do Pascoal, do Alexandre, o pessoal está escrevendo aqui, são coisas que realmente o transporte, por exemplo, está aumentando demais os índices de acidentes envolvendo motoristas profissionais. Isso é uma realidade, né? As empresas precisam olhar o lado não só das empresas, em si do motorista, né? Por isso que eu falo, o motorista que ele trabalha num dos piores setores do transporte, que chama-se setor do transporte urbano. Por que eu falo isso, gente? Por que eu falo isso? Porque ali é uma pressão psicológica o dia todo. O cara tem que ter sanidade mental, senão ele fica uma biruta. Exatamente. O cara tem que cumprir horário, ele trabalha com a pandemia na cabeça, que ele não pode ter contato, passando troco, recebendo dinheiro, abrindo porta, precisa atenção. Se passageiro não vai cair, o sino que toca para ele saber onde vai abrir. Aquelas pessoas que entram, que você fala bom dia, a pessoa só falta dar na sua cara, né? Aquele passageiro mal educado. Então, a pressão é muito psicológica. A gente grita, filha de uma... Eu vou descer, motorista. Pô, seu arrom, não tá vendo, não? Então, você imagina isso. Pressão psicológica. E muitas vezes, cara, tem um setorzinho lá na empresa que trabalha com psicóloga, né? Em vez do psicólogo tirar e passar esse motorista, pelo menos uma vez na semana, para conversar com ele. Opa, você tá bem? Como é que tá as coisas na rua? Papapá. Eu acho que a gente não teria tanto problema, né? Tanto problema. Quando a gente vê um motorista que trabalha dando risada, brincando, cantando, como eu tenho numa linha, que logo eu vou filmar, você acha coisa de outro mundo, cara. Porque como é que uma pessoa está tomando tapa na cara e está dando risada? Né? Então, é um profissional que tem amor no que faz, né? Que faz, que ele deixou os problemas de lado e continua, como diz o nosso professor, segue o frevo. Segue o frevo. Robertinho, eu queria que você falasse aí das 3 dicas aí que você ficou de passar para nós aí. Olha, cara, é engraçado isso. Eu conversei com você esses dias, fora das câmeras, né? Nós estamos conseguindo emprego para muitos colegas aí, né? Deus está usando a gente para abençoar as famílias, né? E que eu quero ser usado por Ele para sempre, desta maneira, abençoando um colega aí, um ente querido, né? E agora também, aproveitando a live, quero deixar aqui dicas. O candidato a motorista profissional, quando ele for realizar lá o Roberto, teste... Só lembrando aqui, até o Fábio acabou de avisar aqui também, se a live cair, gente, a gente volta novamente logo em seguida para terminar, ok? Muito bem, hein? Muito bem. Foi na hora exata, hein? Se a live cair, iremos dar continuidade. Iremos dar continuidade aí nas dicas para o profissional aí que está tentando uma nova oportunidade, né? Então vamos lá. Então o cara chegou na garagem, primeiro, carro-chefe. Semblante, né? Uma boa postura. Eu vi colegas aí que já foi fazer entrevista de emprego, camisa de time. O cara foi com blusa de time, de tênis. Ah, eu não tenho sapato. Meu, usa humildade. Pega um sapato emprestado de algum colega, algum vizinho, algum parente. Pelo amor de Deus, não vá fazer uma entrevista sem um sapato, sem uma camisa, seja lá de gola ou não, mas que seja uma camisa limpa, uma camisa, sabe, que você demonstra que você tem interesse, pelo menos em se comportar, ter um perfil de motorista, entende? Barba feita, ou bem desenhada, né? Não igual o Osama Bin Laden procurar trampo, porque eu já vi Osama Bin Laden na fila para fazer entrevista, tá? Já vi o Osama Bin Laden, já vi o jogador de futebol, e aí, cara, até corta a língua para falar assim,
no cantinho por não chamar a atenção do colega, meu, você não tem medo de perder a oportunidade, sabe? Essa é a primeira dica. Postura, a imagem, cuida da imagem, por favor, tá? Utilize o sapato na entrevista, no dia de fazer o exame teórico, no dia de fazer o exame prático, né? E essa é a primeira dica. Beleza? Vou para a dica 2. Igual o professor Laércio falava pra gente, né? Oportunidade especial. Vá com a sua melhor roupa, com a sua melhor aparência. Sim. Utilize a melhor roupa que você tenha. Mas às vezes, Carlos, o cara acha que aquela é a melhor roupa. Que ele acha mais bonita, e não é. Né? A melhor roupa é o seguinte, você vai para um casamento, ok? Vai para um casamento. Qual que é a roupa mais associável a um casamento? Né? Então, e queira ou não queira, você procurar o seu... voltar para o mercado de trabalho, nada mais, nada menos que se você conseguir entrar na empresa, é o seu novo casamento. Né? Exatamente. Tem cara aí que está 10, 20 anos na empresa, é um casamento, cara. Virou um casamento. Então vamos lá, a primeira dica é a postura e a imagem. Segunda dica, o pessoal vai fazer o teste teórico ou o teste prático, gente, se alimenta, toma um café, tá? Toma um café reforçado, pão com manteiga, enfim. Por que isso, gente? Porque eu tô falando, eu já vi cara, estava tão nervoso, passou mal, e todos achavam que ele estava tendo um ataque cardíaco. Quando ele retomou, voltou ao normal, tomando água e tal, um certo colega perguntou, o senhor tomou um café? Não, eu vou tomar café depois que eu for embora. Então veja só, foi fraco, um excelente profissional, porque eu sabia quem era a pessoa, chegou na hora, foi super mal no teste, entendeu? Foi reprovado, ficou muito nervoso e passou mal, teve que sair às pressas do volante, sentar do lado e perdeu uma oportunidade. Então, por favor, gente, vai fazer um teste prático, se alimentam, tomem aquele café, tá? Reforçado, você tá ali bem. Tem pessoas que não tomam café e fumam. Olha só, se alimenta com cigarro. O cigarro está no bolso, mas o café não tomou. Entendeu isso? Então, isso é muito importante, tá? Essa dica de se alimentar bem antes de fazer o teste prático. Terceira dica é, no teste teórico, não tenta inventar moda. Tá? Percebemos que o grau de escolaridade dos nossos colegas motoristas, em média, é um ensino fundamental, né? Antigo primeiro grau. Né? Entendo a situação, respeito, não vou aqui falar na live, vocês têm que voltar a estudar. Não. Mas assim, não tentem inventar moda. Obedeçam o que o pessoal do RH estão instruindo, né? O que a psicóloga está instruindo. Respeitar o teste polográfico, né? Que fala? É correto falar esse nome? Psicotécnico, na realidade, né? Não, então, é o exame psicotécnico. Não tenta olhar o que o vizinho do lado está fazendo, como eu já vi muito isso também, e os caras se perdem. E aí o excelente profissional acabou de perder uma grande chance aí de entrar na empresa. Tá? Então, no exame teórico, tenha calma, respira, não tenha pressa. Sabe por que a maioria do pessoal reprova no exame teórico? Porque teve pressa. O cara acha que tá fazendo o teste da NASA. Que a pressa é que quem entrega mais rápido está mais qualificado. Se engana. Não tenha pressa de fazer os pauzinhos no papel lá. Não tenha pressa. Seja na velocidade que eles recomendam. O desenho tem que ser uniforme, igual, que não é o cara que eu já vi rabiscar lá de cima até o meio da folha. Tá? Tenham muito cuidado em fazer o teste. Faça o teste com calma. Essa foi a dica número 3. Agora a dica número 4. Dica número 4. Candidato a motorista. Chegou na empresa de ônibus. Se não tiver portando a carteira de trabalho, Carlos, por favor, né? Complica, né? Por favor, né? Tem colega aí que vai procurar emprego, não leva nem a carteira de trabalho.
Qual que é a referência? Qual que é a experiência? Não, eu vou conversar lá com, né? Vou conversar lá com o pessoal, com o instrutor, com o pessoal da administração. Não, gente. Isso aqui, ó, é da época dos Jurássicos. Verdade. Que você era aprovado só na parte verbal, né? Não precisava documentar. Hoje, o mercado de trabalho, eles estão sendo mais, são mais exigentes por conta das regulamentações. Veja só, quem entende sobre ISO 9001, né, ISO 14001, são regulamentações são certificados, né? Desculpa, são certificados de qualificação da empresa. Se de repente chegar alguém fazendo uma auditoria da empresa, alguém de auditoria da ISO, e ver lá que os candidatos estão na fila, estão sendo entrevistados sem uma carteira de trabalho, Carlos, como é que vai fazer? Verdade. Entendeu? Documental. Sem documental, não tem chance. Entendeu? A empresa corre o risco de perder o certificado da ISO 9001, porque o candidato, que nem funcionário né, ele está procurando emprego, e compromete a funcionalidade da empresa. Então, essa é a minha dica número 4. Dica número 5. Dica número 5. Essa, agora eu reforcei, hein? Ensinar trânsito não é primeira e segunda marcha e uma baliza mal feita. É muito mais que isso, né? Então, com você que vai fazer aí um teste prático, por favor, obedeçam a sinalização de trânsito. Quando eu falo obedecer, né? Sim, placa, sim. Está escrito lá, pare. Chegar lá próximo da placa, pare. Não reduza a velocidade. Eu já vi colega que reduz a velocidade e passa. Não. Se a placa pare. Pare. Parada obrigatória, tem que parar. R1. Parada obrigatória. Pelo amor de Deus, pare. Né? Velocidade da via. Eu vou contar agora uma história minha aqui, uma experiência minha. Eu estava transitando, estava fazendo um teste, e na velocidade indicada pela sinalização, ok? 30 km por hora. 30 km por hora, conduzindo um ônibus, é bem devagarinho, né? Tal. E aí o instrutor olhou assim para mim, Roberto, você está bem? Sim, estou bem. Acelera mais um pouquinho. Eu olhei assim para ele e falei, eu estou respeitando a sinalização de trânsito. Ele só abaixou a cabeça, arrumou o óculos e, ó, não sei se ele me negativou ou se ele me deu positivo, ok? Mas a minha parte como condutor, independente do teste, tá? Temos que ser coerente, temos que fazer o que é certo, sempre, ainda mais um teste prático. Respeitar a sinalização, entender o veículo, porque o instrutor, quando está fazendo o teste, pelo menos em todas as empresas que eu já fui fazendo um teste um dia, antes de ele deixar o candidato a conduzir o veículo, ele dá uma aula ali como que é o veículo. O tipo do chassi, né, o motor, a funcionalidade, o manuseio do câmbio, seja lá automático ou manual, o jogo de balanço, laterais, por quê? Porque não pode ter uma ocorrência ali durante o teste. Né? O teste prático, claro, pelo menos eu nunca vi, né? Nunca vi. Mas a maior preocupação do instrutor é o candidato recolher o veículo avariado. Né? O que eu já vi é passar com o pneu sobre a guia. Gente, o nervosismo na direção ali é complicado. E eu vou te falar, não sei se é coincidência, tá? Mas todas as empresas que eu já fiz o teste de motorista, não sei se é proposital, os retrovisores é o menor possível. Não sei se esses dias que você lá foi fazer o teste lá, se você encontrou essa dificuldade, né? Os retrovisores estão em desacordo. Por exemplo, você que já é do turismo, vê o retrovisor bem compridão, bem grandão, você enxerga do teto até o pneu traseiro, né? Lá atrás, né? E 50% da visibilidade da carroceria. Então, quando for regular os retrovisores, olha essa dica aqui que é importante, é a quinta dica, hein? Além de respeitar a sinalização, regulam corretamente os retrovisores. Não fique com vergonha. Cara, os colegas ficam com vergonha de regular o retrovisor, de regular o banco. Principalmente nós, que é um pouquinho mais pesadinho,
né, ou um pouco mais alto, e aí vai assumir ali o posto, né, o banco, o assento, e fica com vergonha de regular o banco, porque às vezes não sabe mexer. Pode perguntar, porque isso aí não reprova, tá? Você regular o banco, você regular os retrovisores, isso não reprova. O que reprova é você passar com o pneu sobre a guia. Verdade. Passar com o pneu sobre a guia é reprova. Então, por favor, tenham calma, coloquem o cinto de segurança. Veja só que tem colega que não... eu estou acostumado a dirigir esse cinto de segurança. Chega no dia de fazer o teste, nem a preocupação de utilizar o cinto de segurança da forma correta, né? Bem alinhado, bem ajustado, né? Então tem muitos colegas aí. Fica aqui as minhas dicas do você candidato. Siga aí o grupo Drivers, tanto no Instagram como no Facebook. Nosso colega aqui, instrutor Carlos Rabelo, ele é um homem muito usado por Deus, tem salvado aí as famílias, né, do desemprego, porque esse cara aí, ele tem um coração enorme, viu, gente? Acesse aí, se inscreva no canal dele, do YouTube, tem dicas sensacionais. Ele é parceiro do César Oranini, como que é? Eu não consigo falar o nome do... Urniani. Eu sou fã do cara, eu não perco um outro esporte. Depois que eu entrei no Savate, então piorou. Agora que eu não perco mesmo. Domingão, tá na Globo aqui assistindo Auto Esporte, o cara domina. Hoje mesmo foi sensacional aí a aula dele sobre os tipos de câmbio que existiam manuais e os atuais, né? São tecnologias diferentes, que estão mais sofisticadas, mais leves, mais fáceis de manusear, introduzir a marcha sem precisar da embreagem, de acordo com o tempo do contagiro, né? Que coisa que se você fizer isso com câmbio antigo, você danifica o câmbio, tá? E agora esses câmbios aí com a carcaça de alumínio, ele é mais leve, então ele entra mais fácil, né? É isso aí, Carlos. Lembrando também, o pessoal, aqui, que a nossa live vai ficar salvada, daqui a pouco já está disponível lá no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Facebook. A live está gravada. Eu queria a última pergunta, Alberto, que é a pergunta que a gente faz sempre aí para os convidados, que a gente deixa os convidados de calça curta aí, a gente vê muito chorar, né? Mas... a última pergunta, eu vou tomar até uma água aqui para se preparar. Eu queria perguntar para você, agora saindo do profissional aí, quem é o Roberto de Paula? Quem é esse guerreiro aí, pai de 2 filhos, esposo? Quem é esse cara aí, do qual nós estamos conversando agora? Quem é esse cara fora das câmeras? Sim, esse cara é assim, tudo vem de um fundamento, né? Eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, né? Nasci na Penha e durante a maior parte da minha juventude eu fui criado na cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade de São Paulo, onde ainda na minha época era um dos bairros mais perigosos para se morar, né? E minha mãe, trabalhadora, trabalhava fora, e eu não me levei, olha só que interessante, eu não me levei pela cultura do bairro, né? Dos ensinamentos do crime, né? Eu parti para o outro lado, o lado de se formar, né? De estudar, de trabalhar, de ter o amor ao próximo. Por um tempo na minha juventude, eu fui membro de igreja evangélica, na igreja quadrangular, na cidade de Tiradentes, onde adquiri muito conhecimento em questão de amor ao próximo, né? Que isso vem fazendo diferença na minha vida. Então, veja só, esse é o Roberto que tem amor ao próximo. Quando fala amor ao próximo, é ter amor até aquela pessoa que você ainda nem conhece, mas que você ofereceu a mão para ajudar. Então, esse é o Roberto que está ali se colocando na frente para poder incentivar pessoas a crescerem, incentivar pessoas para sair da zona de conforto. Às vezes a pessoa está acostumada a coisas ruins, coisas negativas. Então, esse Roberto é o cara que pega no pé das pessoas. Você não faz tal coisa, tal curso, você tem capacidade, você tem potencial, você tem perfil, né? Dê o seu valor, estude, porque estude não é só para a juventude. Olha só, o mês que vem eu faço 40 anos, eu continuo estudando, cara. Quando eu tiver com 50, com 60, eu quero estar estudando, sabe por quê?
Porque quanto mais conhecimento, mais você ajuda as pessoas. Então, esse é o Roberto. É o Roberto Trincado, é o Roberto de Paula Ferreira, é o Roberto que ensina os filhos a estudar, é o Roberto marceneiro, é o Roberto que monta guarda-roupa, que ajuda em casa. Esse é o Roberto. Né? Quando eu era fiscal, às vezes eu consertava ônibus no ponto final. Ninguém comentou na live aí, tudo bem. Mas eu tinha esse hábito. O ônibus chegava com defeito, eu metia as caras, ligava na manutenção, como é que faz aqui para arrumar? Foi assim o meu crescimento profissional. Não foi para me se aparecer, não foi para, ser o sabichão. Não, esse Roberto é o que queria conhecer e ajudar. Porque se a empresa está bem, o meu está garantido. Então, esse eu não consigo mudar, né? Às vezes alguém vai lá e me puxa a orelha porque eu exagero aí nas ajudas, ajudar dicas, né? Indicação profissional. Eu ajudo mesmo, cara. Faço currículo, né? Quem está assistindo a live aí, se depois quiser me mandar uma mensagem off, eu vou deixar aí o meu e-mail para você entrar em contato comigo. É trincado.roberto@gmail.com, tá? Quem não tem currículo, quem ainda não tem currículo, eu faço currículo gratuitamente. Lógico, no meu tempo, vou precisar de alguns dados e faço o currículo aí, tá? Eu costumo fazer o seguinte, o currículo, se ele for muito extensivo, por exemplo, eu quero que faça um currículo para mim, para minha esposa, aí eu cobro uma taxinha lá simbólica, mas a primeira parte é tentar reintegrar o pai de família no emprego. Que, gente, esse atual cenário, o pai de família ou a mãe de família desempregada, não é fácil. Não é fácil. Obrigado, Carlos, pela oportunidade, meu irmão. Obrigado, Roberto, por ter falado da minha história. Nada, eu que queria te agradecer. A gente vai te convidar aí para mais lives aí no futuro. Mas queria agradecer por estar nesse domingão aí, né, passando um pouquinho do seu conhecimento, mostrando aí para as pessoas quem é o Roberto, né, quem é o profissional Roberto. Queria agradecer a todos que entraram aqui com a gente, né, ao vivo. Obrigado a todos aqueles que são novos participantes aí, que vieram através de você. Sejam todos bem-vindos ao grupo. Daqui a pouquinho vai estar disponível lá no YouTube, todos os canais para vocês assistirem. Mas, de antemão, Roberto, muito obrigado. Espero obrigado a você, Carlos. Live. As pessoas que quiserem entrar em contato com o Roberto, podem entrar no perfil dele direto, né, ou pelo e-mail trincado.roberto@gmail.com. E a gente se despede de mais uma live. Robertão, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal aí que entrou aí ao vivo aí com a gente. Todos que se envolveram. Eu estou vendo aí várias perguntas aí que, infelizmente, não deu para responder. Já estendemos aí mais de 60 minutos de live. Poxa, domingão, né? Ter live aí com o pessoal seguindo. Isso para mim é privilégio, é gratificante. Eu só tenho a agradecer a todos e você, Carlos, pelo convite aí que me fez. Gente, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos que entraram aí. Aguardem, vai vir mais lives aí bacana igual essa daí. Você tanto aqui no Grupo Drivers, conhecimento, técnicas, nunca vai faltar. Beleza, gente? Obrigado, Roberto. Obrigado, Obrigado, irmão, de coração. Beijo no seu coração aí, meu irmão. Tchau, tchau.